Boa noite a todos. A palestra de hoje, o tema escolhido da jornada é alteridade, respeito às diferenças. E nós vamos começar falando que todo ser humano socializado, ele interage e interdepende com a sociedade. Nós temos o indivíduo e a sociedade. E quem é o indivíduo senão o espírito? E a sociedade é um grupo de indivíduos, de pessoas, ou seja, de espíritos. E cada um de nós é uma individualidade à parte no universo. E não existem duas pessoas iguais. Portanto, as diferenças, ou a diferença, ela é inerente à natureza humana. E está lá no Livro dos Espíritos, tanto na parte da definição do que é espírito, assim como naquele trabalho todo que Kardec traz sobre a escala evolutiva. Por consequência, o indivíduo tem suas necessidades e tem os seus interesses, assim como a sociedade também tem suas necessidades e seus interesses. Dessa forma, o indivíduo interage com a sociedade, ou seja, ele age entre as pessoas que compõem a sociedade e influencia a sociedade da mesma forma que a sociedade, ou seja, o grupo de pessoas onde ele vive, onde ele mora, onde ele habita, onde ele compartilha a existência, interage e influencia o indivíduo. E aí é que está o ponto, porque as diferenças são fonte de tensão e de conflito. Emmanuel, em Encontro Marcado, diz que cada inteligência emite ideias que lhe são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva e plasticizante. Mas, se o indivíduo arroja de si, se ele emite de si forças, igualmente as recebe, pelo que ele influencia e ao mesmo tempo é influenciado. Nós emitimos energias, pensamentos e ações quando? Quando nós pensamos, quando nós falamos e quando nós agimos. Da mesma forma, nós recebemos energias e pensamentos e ações quando meditamos, observamos e ouvimos, por exemplo. As relações interpessoais, ou seja, entre pessoas, fazem parte do nosso dia a dia. Aprender a lidar com as diferenças, que são, como já dissemos, fonte de tensão e de conflito, é uma arte que nós devemos cultuar todos os dias. Lidar com a tensão, com a diferença de interesses e de conflitos, não é tarefa fácil. Por isso se diz que é preciso alteridade. Mas o que significa alteridade? Nada mais, nada menos que se colocar no lugar do outro. Quando nos colocamos no lugar de outro, procurando entender suas necessidades, suas dificuldades, fica muito mais fácil entender a opção da pessoa, ou porque ela age daquela maneira, ou porque ela pensa daquela maneira. Analisando as diferenças que têm gerado os maiores dissabores para as relações sociais, vamos abordar algumas delas e a visão da doutrina espírita em relação a essas questões. Jesus nos levou infinitas missões e ele nunca perdeu nenhuma oportunidade para fazê-lo. Vejamos a questão da mulher adúltera, que foi levada ao mestre para julgamento. Na sexta-feira passada, nossa companheira Sueli Cavalcante, falando sobre o tema Vai e não peques mais, assim falou Jesus, trouxe a visão de Humberto de Campos sobre esse assunto, que foi escrito por ele no livro A Boa Nova. Mas nós vamos mostrar um outro aspecto dessa mesma parábola. Enquanto os homens que levaram a mulher vociferavam, Jesus calmamente
lentamente risca a terra. Em silêncio, Jesus os fez compreender o quanto eles eram viciosos e quando disse: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, eles foram embora. Entretanto, um fato passou despercebido por 2000 anos. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, revela a parcialidade da atitude dos escribas e fariseus machistas de todos os séculos. E Emmanuel pergunta: onde estava o homem que adulterava com ela? Por que não fora levado a julgamento? A sociedade de cunho machista continua a incriminar aquela mulher por mais de 2000 anos e continua escondendo o homem que adulterava com ela também por mais de 2000 anos. Emmanuel não defendeu em absoluto o ato do adultério ou da prostituição, apenas ele mostra a parcialidade do julgamento, pois o homem que estava com ela se aproveitou, como disse Humberto de Campos, da necessidade daquela infeliz criatura para satisfazer seus desejos mais baixos. Todo julgamento parcial é o olho travado que vê um cisco no olho do outro. Por acaso, não cabem aqui também todos os atos segregacionistas da humanidade? Encontramos enfermidades de caráter que aderiram ao ódio da incompreensão. O bullying, que é o ato de agredir física ou psicologicamente os seus diferentes, está se alastrando nas escolas, no trabalho e nos diversos grupos sociais. O racismo ignorou e ignora que a pele é apenas a superfície do corpo físico. A intolerância aos migrantes e imigrantes separou e separa pessoas apenas pelo berço de nascimento. A intolerância religiosa atingiu e atinge cristãos, judeus, muçulmanos, budistas, e entre os cristãos, os espíritas experimentaram e hoje nós experimentamos a ira da ignorância. Enfim, plantam ódio a tudo e a todos que não compartilham com seus pensamentos e seus interesses. Plantam o ódio religioso, plantam ódio aos homossexuais, às prostitutas, aos povos de outros países ou de outras regiões, aos enfermos do corpo e da alma. Quem não sabe que até há pouco tempo atrás os leprosos eram levados aos vales mais escondidos e eram obrigados a viver separados da sociedade? Os chamados loucos eram afastados da sua família, do convívio com os que ele amava e eram segregados nos asilos, nos manicômios. Os idosos, quantas vezes são levados aos asilos contra a sua própria vontade, mas lá são entregues ao esquecimento. E assim o ódio vai crescendo em todas as direções. É o ódio contra o rico, é o ódio contra o pobre, é o ódio contra a pessoa porque tem um pouquinho mais de fofura ou um pouquinho mais de gordura, é o ódio contra a mulher. Enfim, os animais também sofrem por conta do ódio. Tudo que é diferente gera em certas criaturas não só a indiferença, mas o ódio que destrói. A necessidade, portanto, de leis e estatutos protegendo a criança, o adolescente, o idoso, os animais, os enfermos, as mulheres vitimizadas, como a Lei Maria da Penha, demonstram que a humanidade ainda não aprendeu a respeitar os diferentes. Como bem relatou a palestrante de ontem, Denise Lima. Diferentemente do que se imaginava, o agressor não é pessoa com baixa estima. Estudos no campo da ciência indicam que o agressor tem personalidade autoritária,
necessidade de controlar, necessidade de dominar. Ele é deficiente em habilidades sociais e ele tem um ponto de vista preconceituoso. E o que é o preconceito? São conceitos pré-formados, ideia pré-concebida que nesse caso envolve intolerância e aversão. E os motivos das agressões, segundo os estudos científicos, podem ser inveja. E o que é inveja? Querer ter o que não tem, o que pertence a outro. Ressentimento, mágoa, espírito de vingança, porque se sente incomodado e então se vinga, porque não aceita a diferença. A ciência afirma, inclusive, que os comportamentos agressivos têm sua origem na infância. E que se o comportamento agressivo não for desativado exatamente na infância, há o risco de que ele se torne habitual. Evidência documental indica, inclusive, que a criança que sofre a prática do assédio escolar em silêncio corre o risco de comportamento criminoso, de violência doméstica, depressão e suicídio. Quando o agressor, ele cresce e o mau comportamento cresce com ele. Assim, ele continuará agredindo por toda a sua vida, quer seja no trabalho, na vizinhança, na vida familiar, e essas pessoas na idade adulta terão o mesmo comportamento autoritário, cínico, irônico, dissimulado e agressivo. Não aceitam os que são diferentes e reagem agredindo, espancando e assassinando. Obrigam pessoas, inclusive, a abandonar a própria casa. Crianças são obrigadas a mudar de escola. Adolescentes, jovens, precisam se mudar muitas vezes, e até adultos, de sua casa, do bairro onde vivem e onde viveram toda a sua existência. E é preciso, sim, afastar a vítima do agressor, assim como o agressor precisa também ser afastado do convívio de suas vítimas. Há anos, o mundo assiste, estarrecido, porém estático, a chacinas e suicídios por parte de pessoas que praticam e das que sofrem o bullying. O Brasil foi palco do cenário de Realengo, onde um rapaz que sofrera bullying matou crianças e se suicidou na mesma escola onde fora bullido. Particularmente conhecemos o caso de um bancário que sofria constantemente bullying por parte de um colega. Adultos. Certa feita foi trabalhar armado de um revólver. E depois do gracejo de costume, ele sacou a arma. E na tentativa de contê-lo, um colega e amigo pessoal se colocou na frente. Infelizmente, a arma já havia sido disparada e ele matou seu melhor amigo. Desesperado, suicidou-se em seguida. Esses fatos demonstram que o agressor cresce e sua maldade não estaciona. E que o agredido, muitas vezes, não consegue perdoar. Frente a tantas tragédias, como podemos agir? Como já dissemos, esse mau comportamento se inicia para a ciência na infância, mas nós espíritas sabemos que a infância é apenas a argila maleável que os pais devem moldar. O espírito é multimilenar, mas em cada infância, vivenciada na roupagem terrestre, na roupagem material, que temos a oportunidade de incutir educação, instrução e moral. Educadores de todos os tempos e o livro dos Espíritos esclarecem que na meia-idade já podemos detectar
talentos e as deficiências nas crianças. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho é muito claro em relação à responsabilidade dos pais no tocante à educação, afirmando que todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. E ele orienta: espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Analisando o comportamento da criança, poderemos observar os brotos da discórdia, da maledicência, da inveja, da agressividade, do egoísmo, e podar esse mal ou esses males durante a infância, enquanto é tempo de moldar o espírito para a retidão de caráter. Não é assim que faz o bom jardineiro com suas plantinhas? Ele não vai podando todos aqueles ramos ruins que sugam a seiva boa que poderia alimentar essa planta e transformá-la numa planta semeadora de frutos, paz e alimentos e sombra. Entretanto, solicitamos aos pais que revejam seus próprios conceitos, suas palavras, suas ações, pois como poderemos mudar o que nos parece correto? José Saramago disse: filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos. Gilberto de Menstein, jornalista, escrevendo a Folha de São Paulo, em texto publicado há 10 anos, afirma que a sociedade atual estimula a satisfação das vontades. É que as pessoas acreditam que viver é satisfazer imediatamente os desejos. Convivemos em uma sociedade sem medidas, sem limites, onde o ter se sobrepõe ao ser. O psiquiatra Isamitiba afirma, inclusive, que os pais, satisfazendo todas as vontades de forma desmedida, criam jovens autocentrados que não conseguem amadurecer e se transformam em adolescentes que agem com a irresponsabilidade de uma criança, mas com a força de um adulto. Eliane Brum, escrevendo a revista Época em julho desse ano, traz um artigo cujo título nos chama a atenção: meu filho, você não merece nada. A jovem jornalista, escritora e documentarista inúmeras vezes premiada, afirma que a crença de que a felicidade é um direito tem tornado despreparada a geração mais preparada. Se essa geração é preparada do ponto de vista das facilidades, fala inúmeras línguas, viaja pelo mundo, tem carro, moto, dinheiro, cartão de crédito na carteira, ela é despreparada, porque não aprendeu a criar a partir das dificuldades. Por outro lado, os que não possuem essas facilidades alimentam-se de outras, como por exemplo os programas governamentais, os quais muitas vezes são trocados por antena parabólica, roupas, celulares e até mesmo drogas, bebida, cigarro e a droga ilícita também. É uma geração que cresce afirmando com a visão de que a vida é fácil, ou seja, ela nasceu pronta, o indivíduo nasceu pronto, só falta o mundo reconhecer a sua genialidade. E ela vai mais longe quando afirma: pensam que a rua, a escola, o trabalho é a continuidade de sua casa, e foram ensinados a pensar que merecem. E se não acontece como imaginam,
sentem-se traídos, revoltam-se, desistem ou agridem. Hoje vemos o desprezo pelo esforço em detrimento da vida fácil. Daí nós verificamos que a habilidade no drible, não só no futebol, mas nos mais diferentes aspectos da vida, vale muito mais do que a genialidade do intelecto. Ganha-se muito mais dinheiro com essas habilidades do que desenvolvendo o intelecto e o aplicando em benefício da humanidade. Entretanto, é impossível construir sem esforço. E a lenda, a fantasia de que é possível viver sem dificuldades, transforma pais em pseudo-máquinas de felicidade de seus filhos. O que mais vemos na TV, no outdoor, nas revistas? Basta você usar o produto que determinado ou determinado modelo está propagando. Você fica linda ou lindo e feliz. Basta você comer, beber, fumar, dirigir, possuir tal produto anunciado, você será bem-sucedido e feliz. Consumir tornou o verbo mais conjugado para se obter beleza e sucesso e, por conseguinte, ter felicidade. Tudo pode. E a felicidade construiu o mundo à parte. Ou seja, a sociedade, em cima dessa ilusão, está construindo o mundo à parte, onde tudo é permitido e, por conseguinte, se sobrepõe o ter em detrimento do ser. Agora, se pais e filhos constroem o relacionamento em cima dessa hipotética visão, a relação entre eles é uma farsa e cada um finge a seu turno. Aos filhos cabe fingir felicidade. Como não tem, cobram cada vez mais. Aos pais cabe fingir que têm a possibilidade de garantir a felicidade dos filhos a qualquer custo. Como não podem, compram objetos de desejo e se endividam cada vez mais. As crianças que ganham tudo de forma fácil e que não conhecem limite, quando chegam à escola e depois ao mundo adulto, acham que todos devem continuar a servi-los. Esses são as crianças, os adolescentes e os adultos que tentam e até podem abrir caminho a cotoveladas, mas para se manter precisarão de competência, ética, responsabilidade e resultados. Senão, terão que viver às expensas dos pais ou da sociedade. A fragilidade da criança é um motivo pelo qual desperta complacência, de maneira geral, nos adultos, que infelizmente nem todos os adultos têm esse sentimento para com as crianças. E essa complacência, essa fragilidade que a criança apresenta, é simplesmente pela aparência inocente. Mas os Espíritos informam no Livro dos Espíritos, na pergunta 385, que essa inocência não é uma superioridade real em relação ao que elas eram antes, mas é apenas uma imagem do que elas deveriam ser. Por isso, a maioria dos pais perde a oportunidade de voltar à argila, transformando-a em vaso de bênçãos. A bondade divina, entretanto, nos concedeu o poder para que pudéssemos ser aceitos no seio da nossa família e, por nossa vez, aceitarmos em nosso lar seres tão diferentes de nós, em questão de paixões, inclinações e gostos. Daí a necessidade de atender a orientação de Santo Agostinho, pois a criança guarda consigo personalidade por demais complexa. Lembremos sempre
que cada um de nós se encontra em um degrau da escala da evolução. E que a escada da evolução, ou a escala da evolução, é a escada de Jacó, que passa pela terra, conforme disse claramente ao André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Portanto, o melhor lugar, o mais confortável para iniciarmos a tão sonhada e desejada escalada espiritual é o lar, a célula máter da sociedade, pois é no lar que encontramos o primeiro exercício real dos verbos amar e conviver. Entretanto, sem que a educação seja fundamentada no amor e no respeito, essa questão do desrespeito às diferenças permanecerá irresoluta. Esse é um planeta de provas e expiações. Não é por isso que devemos acreditar que tudo o que acontece tinha que ser assim, pois agimos também livremente através do nosso livre-arbítrio. E Emmanuel afirma em Nascer e Renascer que fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos âmbitos. Estamos, portanto, catalogados na faixa dos espíritos imperfeitos. É certo, portanto, que a ignomínia reine entre nós. Entretanto, pela educação em família e em sociedade, aprenderemos a lidar com as diferenças. Como aprendemos? O nosso aprendizado se dá por similitude, por imitação, por ver. Não é assim que nós aprendemos a falar? Não é assim que nós aprendemos a caminhar? É vendo, é observando. É assim que nós aprendemos a escrever? Então todo o nosso aprendizado, na grande maioria, se dá dessa forma. Portanto, os princípios cultivados no lar vão sim se tornar um leme para a prole. Como disse José Saramago, mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos. E ele continua dizendo que ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente. Muitos pais hoje em dia enfrentam essa questão, têm dúvida, não sabem lidar com os filhos, até porque ser adulto não confere a ninguém diploma de sabedoria. Mas, se por um lado nós encontramos pais preocupados em como educar os seus filhos, em dar a melhor educação, em trabalhar questões de ética, de moral, de responsabilidade, de fraternidade, nós encontramos um maior número de pais que defendem, induzem e incentivam o mau comportamento dos seus filhos. Pensando na irresponsabilidade desses pais, porque além de não educar, eles cultivam dentro de casa o ódio e o egoísmo, os dois grandes canteiros que se prestam a produzir seres transtornados e transformados em agressores. Inúmeros são os relatos de dor e sofrimento causados por aqueles que nos desvarios da ignorância dão asas aos sentimentos inferiores. Mas os relatos de amor incondicional nos enchem de esperança e confiança na humanidade. Assim optamos por falar dos que geram o bem, sem esquecer, entretanto, dos que ainda plantam o mal. Inúmeros são os exemplificadores do bem em todos os tempos. Jesus foi o maior de todos. E por ter simplesmente pregado o amor, falado incondicionalmente em amor, foi perseguido, ironizado, tentado, escarnecido, espancado e foi morto na cruz. Porque seus ensinamentos
ensinamentos conflitavam com os interesses da sociedade da época. Mas nós nunca vimos Jesus revidar absolutamente nada. Pelo contrário, ao se desligar da matéria na qual viveu no nosso planeta, ele simplesmente diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O professor Rivail abandonou a própria identidade, mas disponibilizou todo o seu conhecimento a fim de esclarecer o fato sobrenatural à época, as mesas girantes. E assim, reuniu em obras literárias a luz do Consolador. Não se deixou abater pela sombra da ignorância, tampouco pela perseguição. Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são exemplos mais recentes, entre muitos outros, de vidas dedicadas à mais alta expressão do amor, assim como exemplos de superação do próprio ego em benefício do bem-estar da humanidade. Uma bela história de amor fraterno aconteceu na Segunda Guerra Mundial e só saiu do anonimato não por acaso, pois nós precisaríamos em um futuro conhecer essa história. Parece um paradoxo, mas enquanto Hitler e seus asséduas se deleitavam no crime, uma alma trabalhava silenciosamente. Oskar Schindler, um rico industrial alemão, enfrentou todos os riscos com a ajuda de Dietrich Kemper, um judeu. O ódio da guerra não os tornou inimigos. Schindler desencarnou pobre aos 66 anos de idade e foi sepultado em Jerusalém, tendo seu nome gravado como justo entre as nações, em uma digna homenagem a quem perdeu toda a fortuna material para salvar 1.200 almas aflitas, vítimas do nazismo, vítimas dos campos de concentração. Dietrich Kemper viveu anonimamente na própria Alemanha, até seu nome ser associado à lista de Schindler no filme do cineasta Steven Spielberg. Ele desencarnou em 9 de junho deste ano, aos 91 anos de idade. Avaliando essa situação, encontramos dois polos distintos. Hitler, que não soube lidar com uma situação de conflito, não soube lidar com uma situação de interesse pessoal e desenvolveu o ódio. Por outro lado, temos Schindler, que soube amar incondicionalmente ao ponto de perder todos os seus bens materiais para servir o supremo evangelho de Jesus, amar a Deus, amar ao próximo e amar ao inimigo. Os conflitos interiores do nosso consciente e do nosso inconsciente, ou seja, o eu hoje e o meu eu, o eu do passado, se conflitam e vencerá aquele que se sobrepõe. Emmanuel, em Nascer e Renascer, escreve aos leitores dizendo: a indagação quanto às causas do sofrimento humano se faz universal. Por que tamanha expansão da violência? Por que tantos processos de angústia, tantos acidentes e tantas provações individuais e coletivas? E apesar de tudo isso, o progresso avança. Emmanuel nos recorda dos conflitos cruéis da humanidade, que nós, humanidade, trazemos em nossa história. As perseguições, a escravidão do homem, a conquista sanguinolenta de povos, a rapinagem sobre comunidades indefesas, a pirataria impune nos mares, as fogueiras do ódio onde inúmeras pessoas foram vitimadas,
só porque pensavam diferente, o bandidismo afidalgado e muitos outros delitos que injuriaram a dignidade humana. Então ele pergunta: como deveriam ser o fruto de nossa sementeira? Plantamos, como deveria ser o fruto que estamos colhendo? Ele não se refere, como ele mesmo diz, a esses registros a fim de salientar o pessimismo, mas ao contrário, exaltar o amor infinito de Deus, que nos permite nascer e renascer tantas vezes quantas se façam necessárias ao nosso próprio morelamento. Portanto, algozes e vítimas se encontram em provas individuais ou coletivas. Daí se explica, mas não justifica, as aberrações do racismo, da homofobia, do bullying, do machismo, entre outras tantas. O caminho é desarticular na infância a reminiscência do mal, porque somos hoje, qual ontem, viajores do tempo, em trânsito, da sombra para a luz. Nos diz Emmanuel. Não relegue, portanto, a criança ao abandono. Tampouco apoie comportamentos inadequados com a máscara da proteção. Limite, disciplina são medidas que determinam onde termina o direito, o teu direito, e começa o teu dever, em respeito ao direito do outro. Não prometa tudo, não dê tudo. Ensine ao seu filho não o valor, simplesmente o valor das coisas, mas principalmente o valor das pessoas. Maurício da Silva, professor e escritor, afirma que a prática da alteridade conduz da diferença à soma nas relações interpessoais entre os seres humanos revestidos de cidadania, que pela ação autoritária é possível exercer a cidadania e estabelecer uma relação pacífica e construtiva com os diferentes, na medida em que nós nos identificamos com eles, entendemos e aprendemos a aprender com o cara. É só uma questão de boa vontade. Olhem para os dedos das mãos, eles são todos diferentes, e nós, só por isso, conseguimos disponibilizar de tantos movimentos e realizar inúmeras tarefas com nossas mãos. É preciso entender que o mal não pode circular livremente. E particularmente concordamos com Martin Luther King que o que me assusta não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons. A indiferença, a omissão, isso sim nos assusta. Entendemos, enquanto é tempo, que somos seres espirituais, vivenciando uma existência humana, e não seres humanos vivenciando uma experiência espiritual. Sem alteridade, agimos como máximo na existência alheia. Com alteridade, seremos bálsamo. A alteridade reflete uma nova mentalidade, aquela que aceita as diferenças, aquela que diz não à indiferença, aquela que aprende com os diferentes, aquela que ama e acolhe o outro, aceitando e respeitando. Só assim a Terra passará de planetas de provas e expiações a planeta de regeneração. A pessoa que pratica passa a ser fraterno, não critica, não desdenha, não aborrece, não insulta, jamais vai agredir. E como disse Bezerra de Menezes,
A diversidade é uma realidade irremovível da seara e seria utopia e inexperiência tratá-la como joio. Imprescindível, ele continua dizendo, propalar a ideia do ecumenismo afetivo entre os ceareiros, entre todos nós, criaturas humanas que coabitamos esse planeta, para que a cultura da alteridade seja disseminada e praticada no respeito incondicional a todos os sedimentos. Que nós nos convertamos de lavradores do mal como fomos no passado, como demonstra historicamente a própria história da humanidade. Que nós nos transformemos em ceareiros do bem, em semeadores do bem e aprendamos definitivamente a fazer aos outros apenas o que gostaríamos de receber. Agradecemos ao Núcleo Espírita Luiz Sérgio pela acolhida gratificante e fraterna que aqui encontramos, a coordenação da jornada da Mulher Espírita no seu 41º evento, pela honra de participar dessa grande festa de luz, e desejamos a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, nossos melhores votos de lavoura do bem. Que Nenê nos abençoe, que Jesus, que a paz dele esteja conosco, mas que nós sejamos dignos de viver em paz. Muito obrigado.